Terra Firma! Olá pessoal, sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou pedir primeiro para você deixar o seu like, seu dislike, se inscrever no canal, indicar para outras pessoas, comentar aí o que você achou do vídeo ou sugestões. Se possível, se inscrever, chamar outras pessoas para se inscreverem, né? Fazer o canal crescer aí seria legal pra caramba, pra mim principalmente. Hoje é dia de sexta sombria, né? E hoje que tá bem agitado aqui em volta, né? Se eles querem conversar comigo, ó, a Daughter of Sam, porque hoje eu vou falar do Son of Sam, o David Berkowitz, que não era David Berkowitz, né? Ele foi, os pais dele o abandonaram e ele foi adotado por o casal Berkowitz, né? Ele nasceu em 1º de junho de 53, né? Hoje ele está com 67 anos, está vivo ainda. Ele nasceu no Brooklyn, Nova York. Tinha origem judaica, o próprio sobrenome dele, né, deixa claro isso, mesmo sendo de uma família adotada. Não, a família original dele era essa. Os nomes dele eram Son of Sam e o The 44 Caliber Killer, ou seja, o assassino da 44, da calibre 44. Ele matou 6 pessoas, deixou 10 feridas, tá? E assim, tem um filme que é O Verão de Sam, que é muito interessante, que ele vai contar essa história dele. Por quê? Porque ele atuou durante um período curto, assim. Ele meio que entrou num killer spree, né? Ele deu uma pirada, assim, e saiu fazendo ataques, assim, meio que a esmo, num período. Então ele atacou de 29 de julho de 76 a 31 de julho de 77. Deu um ano, né, certinho de ataque. Ele atacava em Nova York, ele usava um revólver Bulldog calibre 44. Estranho, né? Ele chama Bulldog e depois não tem a questão do cachorro. Que é um mito, né? Tem gente que tem. É muito louco essa relação do Dave Berkowitz. Então, o que acontece? Ele era um cara que se sentia inadequado, que não se sentia atraído, ele tinha uma autopercepção muito ruim, uma baixa autoestima, ele tinha comportamentos estranhos, ele já era um incendiário quando jovem, então ele já cometia pequenos crimes nesse sentido, né? O incendiário ele aparece muito na citação do livro do Mind Hunter e na série, quando eles começam que essas ocorrências de incêndio, de pessoas que provocam incêndio, de quererem chamar a atenção, de querer começam essa vida criminal por aí. Ele serviu o exército, ele foi dispensado porque ele não se adequou lá também. Quando ele voltou, a mãe dele, depois a mãe dele faleceu, a mãe adotiva, e aí o pai dele chegou uma hora que falou assim, ó, cara, não dá pra você morar, não dá pra gente morar junto, não tá dando certo. O pai dele já tinha casado de novo e falou, ó, você vai ter que seguir sua vida aí. E aí ele foi morar sozinho e esse comportamento, essa inadequação dele foi aumentando. Ele sentia que as mulheres o desprezavam, e ele começa a desenvolver esquizofrenia, e ele começa a ter episódios, então ele começa a ouvir vozes. Isso ele disse no começo, mas muita gente viu que ele tinha mesmo os problemas. Talvez não seja como ele contou, até na série Mind Hunter, ele dá a entender depois que ele tinha mentido sobre a questão do cachorro. Porém, no momento da prisão, ele estava muito perturbado, fizeram testes, como diz o Sheldon, eu fui testado, minha mãe me levou para ser testado. Então, assim, porque ele depois vai querer dar uma desassociada, né? Eu vou explicar isso aqui mais para frente. O Son of Sam, existe uma fascinação pelo público americano por ele, porque ele atacou numa cidade, a maior cidade do mundo, Nova York, no momento onde
ele causou uma celeuma, um problema muito grande dentro. As pessoas ficaram assustadas, as mulheres ficaram com medo de sair às ruas, né? Porque o crime dele, apesar de ele ter atacado homens e mulheres, o alvo dele eram as mulheres. Ele queria se vingar dessa rejeição que ele sentia por parte das mulheres. E o que ele fazia? Ele saía, ele botava essa arma no bolso e ele saía andando pela rua. E a hora que ele, numa roleta russa, desculpe a imagem aí, ele sacava a arma e metia bala. Teve uma mulher, por exemplo, que ele deu um tiro, ela só não morreu porque a arma pegou no livro que ela botou assim na frente do rosto dela, mas ele metia bala na cara das pessoas. Ou ele via um casal namorando, que era uma coisa que ele sentia essa frustração de não conseguir, né? De não conseguir se encontrar com as mulheres, de não conseguir dar vazão aos desejos que ele tinha e tudo mais. Então, essa inveja que ele sentia dos casais, ele também atacava os casais. A ordem dele foi assim: ele esfaqueia em dezembro de 75 uma pessoa, depois ele dá um tiro em duas, ele atira em duas mulheres, a Laura e a Valente. Depois ele vai atirar, ele vai mandar a primeira carta dele, que ele fala que ele é o filho de Sam. Por que ele vai mandar essa carta associada ao filho de Sam? Essa é uma citação que tinha do Zodíaco. Então ele vai começar a se comunicar com a imprensa e ele vai querer, porque aí ele vai fazer uma transferência da relação de prazer dele. Toda a inadequação que ele sentia, toda a frustração que ele sentia como homem, nessa persona mítica que ele vai criar, que é o filho de Sam, que começa a assustar, então começa... Porque aí vão começar a chamar de filho de Sam quando ele assina a carta que ele vai mandando, que ele manda para, se eu não me engano, para o New York Times. E aí ele começa a sentir muito prazer dentro dessa questão do terror que ele está causando, dele se sentir importante em relação a isso, né? Então ele vai começar, ele manda duas cartas, né? E o modo como ele vai ser preso é muito doido. Por quê? Num dos crimes que ele cometeu, ele voltou pro carro dele e tinha uma multa. E ele pega essa multa e amassa e joga fora. E um cara viu isso acontecer e falou para a polícia: ó, teve um cara que estava aqui perto do crime que ele foi embora nesse carro. Então a polícia, pela multa, vê a placa do carro, vai até o endereço dele. Quando eles chegam no endereço dele, ele meio que se entrega já, a galera já sente, que vê que está tudo errado. E aí ele vai aí vai começar a parte que é meio complicada dessa história. Por quê? Porque ele próprio vai negar depois. Então o que ele alega? Que ele cometia esses crimes porque o cachorro do vizinho que latia o tempo todo se comunicava com ele. E que nesse cachorro estaria o diabo, e o diabo pedia para que ele cometesse esses sacrifícios em nome dele, né? Tinha o apartamento dele todo zoado, tinha coisas satânicas escritas nas paredes e tal. Posteriormente, segundo o Mindhunter, ele vai falar que ele usou isso para alegar insanidade. Porém, volto aqui no que eu falei no começo do vídeo. Muitos dos policiais, quando prenderam, quando viram o local, a falta de relação de um crime com outro, porque foi muito difícil. Imagina para a polícia investigar um cara que está matando a esmo, que ele sai, ele pega a arma e você não sabe, e ele não tem um padrão assim. Tinha um padrão no sentido de mulheres e casais.
era isso, tanto que as mulheres ficam assustadas, começam a evitar. Vai ter uma explosão de venda de armas em Nova York, que é uma cidade que não pode vender arma, né? As leis de Nova York, mas naquela época acho que ainda podia. Depois é que eles vão endurecer as leis em relação à venda de armas em Nova York. Então, assim, ele causou um caos muito grande na sociedade americana. Tem um documentário muito interessante que eu tenho naquelas minhas coleções que eu vou coletando, eu ia coletando pela internet, que ele se converte na Igreja Batista e aí ele começa a negar uma série de coisas. Um outro motivo pelo qual ele alega a maluquice para se livrar de uma possível pena de morte, né? Na verdade ele está em prisão perpétua, porque Nova York aboliu a pena de morte, mas ele, ele se coloca e ele explora essa questão da esquizofrenia, dessa figura do diabo, de toda essa construção desse personagem, no sentido de aliviar a pena dele ser talvez colocado numa instituição para pessoas com problemas mentais e tal. Só que com o decorrer da vida dele como prisioneiro, o sucesso que ele acaba fazendo, ele vira uma celebridade nesse sentido nos Estados Unidos, e ele se converte ao cristianismo, né? Ele se eu não me engano, na Igreja Batista. E aí ele começa a pregar dentro da prisão, ele começa a fazer serviços dentro da Igreja Batista, e para a Igreja Batista é muito interessante essa conversão dele. Né? Você vai pegar um cara que foi visto como o pior dos piores e que está tendo uma segunda chance, que Deus está intercedendo, que o perdão e tudo mais. Só que ele também começa a renegar essa coisa da loucura. Por que ele começa a renegar essa coisa da loucura? Porque ele começa, graças à conversão e o bom comportamento dele na prisão, a pleitear a condicional. Então o que ele quer, na verdade, e aqui eu não vou julgar, é o que se coloca dos especialistas, que esse bom comportamento, toda essa mudança dele, e principalmente de renegar a história do diabo, de tudo aquilo que ele falou lá, para ele não ser mais considerado insano, porque senão ele não vai poder ter a condicional, e ele tentar pleitear essa condicional. Então, vira e mexe, ele entra com requisições de tentativa de liberdade condicional, mas até agora não aconteceu nada. Mas ele acabou virando um ícone americano, assim. Tem alguns cultos satânicos que falavam que ele fazia parte. Então você começa uma briga assim de céu e inferno em volta do Son of Sam, né? Que vão dizer que ele fazia, que esse culto dele existia, né? Começa a criar uma mítica em volta dele, e tem essa abordagem da Igreja Batista Americana no sentido de absolvê-lo, de colocar que ele aceitou Jesus, que ele se tornou um homem diferente, um homem melhor, e que o perdão seria interessante. Mas ele é um cara que é levemente perturbadinho, assim, os testes, né, a época que ele foi preso, o olhar dele é muito, né, você pega assim, quando ele está preso, aquele sorriso dele meio boneco ventrílogo, assim, assustador, e aquele meio que um êxtase, você vê assim, ele conseguiu o que ele queria, né? Ele talvez seria um cara imperceptível e continuaria com essas inadequações, né? Opa! Em relação à percepção dele e de como o mundo o via, e foi o modo como ele achou de existir, de conseguir essa fama de a gente estar aqui hoje. Um crime que aconteceu nos anos 70, a gente está falando dele aqui de novo, porque ele tem essa força até hoje no inconsciente coletivo. Assim, quando você pensa, fala de nome de serial killer, vem lá o Ted Bundy, o John Wayne Gacy, o Ed Gein, o Jeffrey Dahmer,
E o Son of Sam é um dos que sempre está lá no alto, Gary Ridgway e BTK, tá bom? Então essa foi a história do Son of Sam, que está preso ainda e tentando. Tem filme, tem documentário, tem série de televisão, livro. Ele é um cara assim que é muito explorado. O nome dele era Richard David Falco. Tá? E depois, antes dele cometer os crimes, ele reencontra a mãe dele, porque ele não sabia que ele era adotado. E aí quando ele fica sabendo, aumenta ainda mais, potencializa essa rejeição que ele tinha construído em torno de como ele era como pessoa, né? Que ele era um ser que ninguém queria nada com ele, nem a mãe. Poema de hoje. Um verão inesquecível. Ando à noite a esmo, pelas ruas da cidade abafada. Disparo as minhas frustrações em tudo aquilo que desejo, e no vazio, por não tê-las, as destruo sem hesitar. Mas os rastros deixados, onde não devia ter estacionado, levaram aos gritos de horror, trocados por repetidos latidos, a ordenarem um comando a uma mente descontrolada, ansiosa por arrumar um culpado externo cujas débeis desculpas não convencem a ninguém, mas trazem de modo tardio um melancólico reconhecimento. Esse ficou bom. Dentro da ideia do Poesia em Série, que é fazer o poema e o leitor ser o detetive que vai descobrindo que aqui eu já dei spoiler, tá? Grande abraço, deixa seu like, seu dislike, comenta aí, dê sugestões e a gente se vê em outro vídeo de Sexta Sombria.